Bom dia, pessoas! Vamos bagunçada, porque é claro, temos coisas para instalar nela hoje. A reforma nunca acaba. Temos um corvo gritando por aqui, como se fosse um galo. Finalmente pegamos as entregas que a gente tinha pedido. Meu nome é Nayara, meu marido é o Steven e vivemos no Canadá numa van motorhome que nós mesmos convertemos, então vem aqui com a gente. A nossa bateria nova e algumas coisas para van, como por exemplo o braço da segunda mesa que a gente vai instalar na van. A gente estava esperando umas camisas que o Steve tinha pedido do Walmart lá dos Estados Unidos, porque aqui no Canadá tava em falta. Chegou na casa dos pais dele, eles mandaram pra gente, só que o problema é que... Qual é o problema, Steven? Mandaram extra GG pra ele e ele veste médio. Esperou tanto por essas camisetas, o que vai fazer com elas? Um potão de espirulina. Meninas, espirulina é muito bom pra reposição de ferro. Umas porcas pra van, lemonine de... Eu não sei como que se chama isso no Brasil, mas é bom pro fígado, digestão, refluxo e tal. E o que é isso daqui? Isso, uma... válvula, né? Elétrica pra água. E o que mais? Algumas caixas que vieram vazias. Eu não sei por que os meus sogros mandaram essas caixas vazias. Agora, isso daqui, que a gente tava esperando já tinha muito tempo, é a nossa segunda bateria. Olha essa belezura. Voila. A gente tá carregando a bateria. Ela vem com uma alça para facilitar o transporte. Aí bem aqui tem o botãozinho do display para mostrar quanto que tá carregando. Aqui a gente pode ligar qualquer coisa nela, né? Como qualquer equipamento elétrico que a gente quiser usar. Ela vem com espaço para colocar cabos USB também. Vai facilitar muito a nossa vida. Lá pelas 7 horas da manhã, 7 e pouquinho, a gente já tava na rua. Depois nós paramos no estacionamento de um supermercado, que eu não lembro o nome. E aí eu fui no supermercado, o Steve tava trabalhando, porque ele trabalha de casa. Comprei algumas coisinhas pro café da manhã, pegamos a estrada de novo depois, e agora nós estamos aqui. É um camping bem bonito, apesar da gente não gostar tanto assim hoje em dia de ficar em camping. A gente prefere muito mais acampar na natureza mesmo, no meio do nada. E esse lugar tem uma cozinha, deixa eu mostrar pra vocês. Tem algumas pias aqui. Cada pia tem o seu próprio cooktop, que é legal. Aparentemente a cozinha fecha às 11 horas da noite. Eu não sei como que eles fecham ela. Eles devem cortar a água, né? Porque não tem como fechar nada aqui com o portão. Tem água fria, água quente. Se quiser morna, abre os dois. O negócio é que nós estávamos indo para Jasper, mas por causa dos incêndios florestais, a cidade está fechada. Apenas moradores locais podem entrar. Você até pode passar pela cidade, mas você não pode parar. Então eu não sei o que a gente vai fazer daqui, ainda estamos decidindo, o que atrapalha um pouquinho a nossa viagem, porque a gente queria muito ver Jasper. A gente vai ter que pensar no que fazer agora. As melhorias na van nunca acabam. Eu pensei de conversar com vocês enquanto eu lavo a louça, para explicar um pouco da nossa situação atual e quais são os nossos planos para o futuro. Você deve estar se perguntando por que eu não estou lavando louça dentro do motorhome, já que eu tenho uma pia. Eu poderia, mas a nossa caixa de coleta de água tem pouco espaço de armazenamento. E como o Steve tem um trabalho de tempo integral, ele acaba não tendo muito tempo para fazer muitas outras coisas. Por isso que é sempre eu que apareço mais nos vídeos. E a maioria das vezes ele tá muito cansado, então ele sempre dá uma palavrinha ou outra. Apesar de ser ele quem geralmente planeja as viagens. Se você é novo aqui no canal, não sabe que no começo da nós tínhamos um trailer. Morávamos numa casa normal, como todo mundo. Era um basement apartment em Norte Vancouver, numa área super cara de Vancouver. Só que graças ao bom Deus, o apartamento que nós alugávamos era super em conta. Então acabava que a gente morava numa região
mais cara, só que a gente não pagava muito mais do que o pessoal que morava em Vancouver, os outros brasileiros que a gente conhecia. Era um apartamento com vista muito bonita, a gente ficava bem de frente pro mar, nós morávamos em Big Cove, um lugar super turístico, muita gente famosa já foi lá, só que é claro, quando a gente mudou pra lá, naquela época a gente não sabia de nada disso, a gente sabia que tava mudando pra um lugar bonito, e inclusive o supermercado lá perto, onde eu comprava pão de vez em quando, foi usado num filme que eu não vou saber o nome em português, mas eu vou colocar aí na tela pra vocês. Um filme da década de 90. E eu assisti aquele filme, eu não sabia que tinha sido filmado naquele supermercado. Vancouver em si é meio que o polo industrial de Hollywood. É muito mais barato filmar no Canadá. Muitos filmes, se você esperar até o finalzinho, quando os créditos estão pra acabar, você vai ver que tem a logo do Canadá lá no final. Mas mesmo sendo um lugar tão bonito, um lugar tão famoso, a gente não passava muito tempo em casa. Por quê? Como alguns de vocês já sabem, nós temos familiares nos Estados Unidos. E morando tão pertinho da fronteira como a gente morava, era muito fácil passar semanas fora do Canadá visitando família. Não apenas isso, mas a gente viajava. Na época, a gente filmava mini casas pro nosso canal em inglês, que agora o conteúdo é basicamente o mesmo do Além do Brasil. Foi quando a gente começou a cogitar na ideia de viver uma vida mais nômade. Porque afinal de contas a gente estava pagando aluguel, uma casa onde a gente não passava tanto tempo assim, e a gente considerava isso um desperdício de dinheiro. Então, depois de 6 anos morando naquela casa, a gente decidiu que realmente queríamos levar uma vida mais nômade para poder viajar mais, sem precisar estar desperdiçando dinheiro no aluguel. Sem contar que o aluguel naquela época já era caro, agora já tá muito mais. Mas há 6 anos atrás, o nosso aluguel, que era de 1.600, era considerado barato para uma casa de um quarto e um outro quarto que legalmente não podia ser considerado quarto porque não tinha janelas, banheiro, lavanderia dentro do apartamento, uma varanda com a vista linda do mar. Era difícil encontrar outro apartamento desse jeito. Tínhamos amigos que estavam interessados na nossa casa e falaram: quando vocês mudarem, por favor, me avisa antes, porque eu quero pegar ela. Só que não funcionou, porque a casa era muito antiga, a dona queria demolir, e realmente eles demoliram, e eu até fiz um vídeo a respeito que eu vou deixar passando no card aqui em cima. Mas isso foi bem depois que a gente mudou de lá. Então, como a gente já estava pensando numa vida nômade, nós começamos a olhar algumas opções, como por exemplo, barcos. Só que barco não daria muito certo porque eu passo muito mal. Foi então que a gente começou a olhar motorhomes para comprar. Olhamos trailers também. Só que a ideia de uma van parecia muito mais plausível. Olhamos as Sprinters da Mercedes. Não gostei de jeito nenhum. Primeiro, elas são muito caras. A minha mãe nem fazia ideia do que a gente estava olhando na época. A minha família realmente achava que era só uma febre que a gente estava tendo, que a gente ia acabar desistindo dessa ideia de morar em van. Nós olhamos também a Ford Transit, que é uma van da Ford. Teto super alto, é um pouco mais larga do que a Sprinter, mas muito mais estreita do que a que a gente tem agora, que é uma Ducato, que aqui ela é feita pela Dodge Ram. E essa foi a van pela qual eu me apaixonei. E eu orei, Deus, toca no coração do meu marido, porque eu realmente queria uma Sprinter. Essa daqui, muito mais barata e muito mais larga. Tem inclusive o vídeo da gente escolhendo as vans. Vou deixar passando aqui no card pra vocês. Escolhemos a van, só que não moramos nela de imediato, ainda estávamos morando no apartamento. E quando aquela época difícil de lockdown atingiu o mundo, que eu não vou falar o nome aqui pra não ter problemas com o meu vídeo, nós compramos um trailer. E os meus pais estavam visitando a gente na época, inclusive eles ficaram trancados no Canadá por quase 9 meses. Porque a gente não queria deixar eles voltar para o Brasil. Muitos dos vizinhos deles, infelizmente, acabaram partindo por causa da doença. E nesse período, a gente comprou o trailer. Eu perguntei para eles: vocês topam sair por aí no trailer com a gente? Topamos, disseram eles, mal sabiam o que esperava, né? Compramos um trailer até grande para 4 pessoas, muito barato. Parecia que era feito de papelão, modelo ultralight. A qualidade é péssima, gente. É mais barato, mas é péssimo. Meus pais ficaram com a gente mais um tempo, foram embora. No total, ficamos com esse trailer por 1 ano. Depois disso, nós vendemos, conseguimos até fazer um dinheirinho a mais nele. Logo depois saímos viajando pelo mundo e quando voltamos, nós já viemos direto pra dentro da van. Nós estamos dentro da senhorita Vanilda já tem quase 2 anos. Mas ela não estava completamente convertida quando começamos a morar nela. Eu filmei o caos que tava, porém eu nunca postei esses vídeos. Eles serão postados no futuro, não se preocupe.
Um amigo sugeriu a gente morar dentro da van antes dela estar completa, para que a gente tivesse uma ideia do que realmente a gente queria nela. E foi uma ideia maravilhosa, porque já mudamos assim de ideia várias vezes. Tem coisas que no mundo das ideias funcionam muito bem e você acha que vai ser muito feliz daquele jeito, quando na realidade não vai funcionar. Como, por exemplo, a nossa cama durante o dia são 2 sofás e à noite ela vira uma cama. Acabou que eu não gostei, depois de um certo tempo, tendo que arrumar a cama, desfazer cama, tendo dor nas costas, mexendo naquela mesa. Porque no verão até tudo bem, mas no inverno, o jeito que nós construímos acumula muita umidade debaixo dos colchões e a gente tem que ficar secando e é uma dor de cabeça. Então o que a gente decidiu fazer foi construir a cama fixa com garagem por baixo, e isso ainda está para ser feito porque precisamos de tempo. Basicamente a gente tem apenas o final de semana para estar mexendo na van. Hoje mesmo, sexta-feira, não sei quanto que esse vídeo vai ao ar, geralmente leva uma semana, 2 semanas. O Steve vai mexer na bomba que bombeia a água pro chuveiro, pra pia. O chuveiro, o banheiro em si ainda não está completamente pronto. Não tomamos banho dentro da van. Nós tomamos banho nos campings que a gente fica, às vezes em academias. O importante é tomar banho, não ficar sem. Ou ainda precisamos construir os armários aéreos. E os armários da parte de baixo precisam de portas, porque eu ainda não fiz o pedido das portas, a gente não vai construir elas. A gente quer um modelo, um design que a gente não consegue fazer nós mesmos. Ainda precisamos terminar de instalar o piso da van. No momento nós temos carpete. Então são algumas melhorias que vocês vão ver ao longo do caminho, e eu agradeço por vocês terem se juntado a gente nessa aventura, porque vocês terão o prazer de ver a evolução da Vanilda.